A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte da professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos. Vocês vão se lembrar desse caso que repercutiu nacionalmente. A professora Soraya ela foi morta pelo próprio filho, Matheus França, de 32 anos, no fim de julho deste ano. Eu vou conversar agora, ao vivo, com o repórter Tarek Cardoso, porque ele acompanhou a coletiva de imprensa dada pela Polícia Civil a nós jornalistas. E, Tarek, eu lembro que naquela época, não tem muito tempo, mas muitos pontos ainda não tinham sido respondidos, ficaram muitas perguntas. Uma delas era sobre a premeditação do crime. Havia essa dúvida. O Matheus, ele chegou a premeditar esse crime? Oi, Nesh, boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando o Jornal da Alterosa e acompanhando essa cobertura que a gente reforça agora diante deste caso que chocou toda a região metropolitana, também nosso estado e o nosso país. Veja só, Nesh, segundo as informações que foram divulgadas aqui pela delegada Ana Paula Rodrigues de Oliveira, que está à frente de todo o caso, o Matheus pode ter agido sim de forma premeditada. Ele já vinha adotando um comportamento de indiferença em relação à mãe dele e então ele já vinha tendo vários tipos de comportamento que deduziam aí que ele poderia cometer sim algum tipo de agressão física ou até mesmo a morte da mãe. Então, por isso, a polícia não descarta a hipótese de que este crime possa ter sido premeditado e as investigações agora já foram concluídas pela Polícia Civil. Agora ficará a cargo da Justiça a analisar então demais situações. Vale destacar, Nesh, que a polícia ainda reforçou que o Matheus agiu com muita frieza diante de toda a situação e até mesmo ele vai ser investigado por fraude processual, porque ele acabou tentando ali atrapalhar o trabalho da polícia diante das investigações e até mesmo compareceu, por exemplo, ao velório da mãe, simplesmente também na expectativa de que pudessem retirar ali as evidências de que ele teria sido o autor deste crime. Nós vamos então acompanhar um pouco da fala da delegada agora, explicando como foi o passo a passo, como que foi a ação e quais foram os recursos que a polícia contou para então chegar à conclusão deste inquérito. Nós vamos ouvir agora essa primeira fala da delegada. Veja só. A cronologia do crime ela ficou muito bem definida aí na nossa investigação, tendo em vista que foi possível ver os últimos instantes de vida da vítima, aquilo que ela teria feito ali, conversado com as amigas, informado quanto ao aniversário que elas compareceriam, se elas estariam presentes ou não, isso por volta de 3h30 da tarde do dia dos fatos. Em seguida, ela fez uma ligação para a instituição financeira, ficou ali por volta de 45 minutos e logo em seguida, como o próprio investigado já afirma, já iniciaram aí, após essa ligação, as discussões entre eles por todas essas questões financeiras que eles já tinham e a execução do crime já foi também de forma imediata e por volta de 5h50 ele já estava saindo com o corpo dela dentro do veículo. Ele informa que teria sido uma discussão rotineira por essas questões financeiras e quando eles se levantaram aí, em algum momento a discussão se acalorou, ele já deu ali um golpe de mata-leão na mãe e esse golpe, inclusive, fraturou aí o ocioide dela e ocasionou a sua morte por asfixia. Tem um outro ponto também, Tarek, que a polícia já tinha trazido logo no início das investigações, que ele era uma pessoa viciada em jogos, viciada em apostas. Mas tem um ponto muito importante dessa coletiva, dessas informações da conclusão das investigações, que foi as apostas que ele fez, não só no dia anterior. Teve aposta depois da morte da mãe? Isso mesmo, Nesh. Nós vimos aí que a delegada contou, um ponto importante. A mãe, a Soraya, faz uma ligação para uma instituição financeira por volta de 4h da tarde. Naquele momento, a Soraya estava fazendo uma consulta ao banco sobre as dívidas que o Matheus teria gerado, boletos que ele teria gerado no nome dele, mas que fossem pagas pelo cartão de crédito da própria mãe. Eram dívidas aí parceladas em valores a perder de vista
vista, segundo a delegada, elas não conseguiram quantificar quantas parcelas seriam, né? Eles não conseguiram explicar para a gente ali durante a conversa, mas eram parcelas aí no valor de R$400. E aí, então, essas dívidas eram para longos períodos no cartão de crédito da mãe. E ela começou a questionar, então, ao Matheus sobre toda essa situação, e aí foi revelando o perfil dele, que já era uma pessoa viciada em jogos, de apostas, né? Que a gente tem falado bastante sobre isso, também sobre o mal que isso tem trazido para a nossa sociedade, e aí a gente tem a comprovação, né, de como que esses jogos de apostas, mesmo com situações às vezes regularizadas, como as bets, né, são um grande risco para as famílias do nosso país. Então a gente precisa verificar isso também, e a delegada falou sobre essa situação, dizendo como isso foi o estopim ali para a discussão e como que foi também desencadeando tudo isso a partir das dívidas do Matheus, que somavam aí cerca de R$200 mil. A quebra de dados financeiros autorizada judicialmente nos permitiu ter uma análise ainda maior de que, de fato, ele jogava de uma forma muito constante esses jogos de apostas online, inclusive nos dias anteriores do fato, no dia posterior do fato, ele continuou jogando e, conforme ele mesmo afirma, aí teria ocasionado dívidas de cerca de até R$200 mil, incluindo os empréstimos que ele possuía. E, por outro lado, o valor máximo que ele informa que teria conseguido ganhar em algumas dessas apostas teria sido de R$10 mil, mas que acabou sendo logo perdido. Pelas redes sociais a gente via muito as postagens, né? E ele deixava muito claro o estilo de vida que ele tinha. Um estilo de vida que não era barato, era um estilo de vida caro, né? Ele ostentava demais. A polícia chegou a falar também sobre o perfil dele? Falou sim, né? E os policiais, os investigadores contaram, né, que ele acabou se envolvendo ali com pessoas de alto poder aquisitivo, que o Matheus tinha amigos da alta sociedade aqui de Belo Horizonte e que por isso também ele buscava sempre exibir esse padrão de vida e acabou também caindo neste vício dos jogos e ostentava, né, diversos valores aí, contraindo dívidas altas que chegaram aí à soma de R$200 mil no mínimo, pelo que ele mesmo contou à polícia, mas os investigadores ainda vão continuar trazendo mais informações para a gente, apontando até mais valores aí que podem ter sido analisados durante a investigação. Inete, a polícia então revelou este perfil dele, né? Este perfil de uma pessoa que achava que até mesmo a mãe devia o sustentar nos seus luxos, né? Nas suas dívidas. Ele afirmava, né, em algumas situações, de acordo com a delegada, ele contou para alguns amigos em mesas de bares, por exemplo, foi coletado através de testemunhos, que o Matheus contava muitas vezes, né, e tirava onda, vamos dizer assim, falando que a mãe devia sim sustentar os seus luxos porque ela recebia mais que ele e que por isso então ela devia ajudá-lo a pagar as suas contas. Nós vamos conferir esse trecho também do que a delegada comentou. Veja só. Na visão dele, sim, apesar da idade, né, que ele possuía 32 anos, a visão dele era de que a mãe tinha a obrigação de lhe proporcionar uma vida melhor, uma vida de mais conforto. E o círculo social que ele andava era um círculo que tinham aí pessoas com renda mais alta. Ele achava que ela teria, sim, que proporcionar isso tudo para ele. Por tudo que acontecia na vida dele já há algum tempo, pode ser que a única solução que ele viu ali de ter essa vida confortável que ele queria, ter um carro que ele queria, ter aquilo tudo que ele desejava, fosse ali com a morte da mãe, já que a mãe não lhe permitia essas facilidades. Sobre seguro de vida, ela tinha, Tarek? Porque foi uma pergunta que a gente se fez muito na época do crime. Oneste, ela tinha sim um seguro de vida avaliado aí em cerca de R$70 mil e ainda tinha uma previdência privada onde ela estava fazendo uma reserva ali de cerca de R$40 mil. O Matheus e a família tinham conhecimentos deste valor, então é um trabalho da polícia também achar que o Matheus pode ter cometido este crime, visando ali obter este dinheiro para uso pessoal, né, após a morte da mãe. Então a polícia não descartou a hipótese de que o Matheus possa ter feito também isso, motivando aí, visando, né, ter em posse esse dinheiro, tanto o seguro de vida da mãe, quanto também
a previdência privada que ela possuía e outros bens, né, que tinham a Soraya, que poderiam aí favorecer o Matheus nessas dívidas que ele carregava consigo. E diante de toda essa situação, né, diante de todos esses elementos, a polícia fez um indiciamento pesado, né, pode somar aí toda a quantidade de crimes que o Matheus acabou cometendo, Nesh, pode chegar a um prazo aí de 60 anos de reclusão. Lógico que a nossa justiça não permite, né, infelizmente, o Matheus cumprir toda essa pena, mas a gente sabe aí que essa é a somatória total de todos os crimes que ele foi acusado. Eu vou indiciado, e aí então eu vou ler aqui para vocês. Feminicídio, causa de aumento de pena, porque ele cometeu o ato de asfixia, então seria sim um caso de aumento de pena. Ocultação de cadáver, por ele ter, né, colocado o corpo da mãe em outro local diferente da cena do crime, e ainda fraude processual. A fraude processual porque durante as investigações, como eu contei para vocês lá no início, o Matheus todo momento tentou dificultar o trabalho da polícia. Ele chegou a, por exemplo, enviar algumas imagens à polícia de circuitos de segurança, mas sempre no horário que ele não o iria comprometer, né? E ele tentava, de certa forma, tentar enganar os investigadores com o uso do carro, com elementos ali, ele tentou limpar o veículo. Então foram vários elementos que foram sendo recolhidos pela polícia para que pudesse, então, comprovar também que o Matheus agiu de má fé tentando fazer uma fraude processual, Nesh. A gente fica um pouco sem fôlego porque a gente precisava muito dessas conclusões, Tarek. A gente tinha todas essas dúvidas, acho que o pessoal de casa com certeza também. Mas fica aqui o nosso abraço à família da professora Soraya, aos alunos, ao corpo docente da escola, enfim, a toda a sociedade, porque um filho matar a própria mãe por causa de dívida de jogo e ainda continuar apostando no dia seguinte de ter matado a mãe é absurdo. E a polícia ela foi muito clara e categórica em dizer que ele foi uma pessoa extremamente fria, apesar de ter falado que se arrependeu. Que ele realmente pague pelo menos boa parte desses 60 anos que possivelmente ele pode pegar. Muito obrigada pelas informações e daqui a pouco a gente se fala mais.